Feudalismo. O feudalismo é um sistema em que as relações interpessoais eram marcadas pelo poder exercido pelos senhores de terra e pelo direito de conceder um feudo. A palavra foi criada no século XVII para explicar a experiência vivenciada gradativamente pela Europa Ocidental a partir do século IV, com a decadência do Império Romano. Mas quais são as características desse regime senhorial? A primeira coisa que podemos destacar é a ruralização da sociedade, ou seja, a sociedade estava no campo. A sociedade estava dividida em três classes. A primeira, o clero, a nobreza e também os servos. Existia uma grande fragmentação da unidade política, ou seja, o poder estava descentralizado. No regime senhorial, existia também uma relação de dependência pessoal, a sucerania e a vassalagem. Essa sociedade é destacada pela sua religiosidade. Nós chamamos essa sociedade de clerical. O direito era baseado no direito consuetudinário, derivado dos costumes locais. Mas como que surge o feudo? O feudo vai surgir a partir de duas instituições: o comitatus, vindo das influências germânicas, e o colonato, vindo da influência romana. No colonato, nós vamos ter uma porção de terra era cedida ao colono para que a cultivasse. Em troca, ele tinha de devolver parte de sua produção e comprometer a trabalhar na reserva senhorial, que era o pedaço de terra do proprietário. O comitatus era uma associação formada por guerreiros e pelos chefes das tribos. Os guerreiros ofereciam seus serviços militares e, em troca, recebiam terras de seus chefes. Entre os romanos também existia uma relação semelhante de doação de benefício. Após a fusão de ambas as instituições, os costumes germânicos forneceu as bases para as relações de vassalagem e sucerania. Então, junta-se tudo, comitatus e colonato, e surge o feudo. Na estrutura da sociedade feudal, sempre vamos ter os nobres, que é aqueles que protegem, chamado também de belatores, os clérigos, também são chamados de oratores, que exercia o domínio sagrado, e também tem os servos, ou trabalhadores, que são chamados de laboratores, que significa trabalho com esforço. Existia também na sociedade os vilões. Ele devia alguma obrigação ao senhor, mas tinha mais liberdade que o servo. E, claro, o servo, que era o principal trabalhador nas grandes propriedades dos feudos. Eram trabalhadores dependentes que recebiam lotes de terra, os mansos, cujo cultivo conseguiam sobrevivência e em troca da qual pagavam certas taxas ao senhor. Os servos tinham algumas obrigações. A corveia, que determinava que o camponês trabalhasse de 2 a 5 dias por semana nas terras do senhor. A formariagem, que é uma espécie de tributo que deveria ser pago quando o servo se casasse. Banalidades, que é o pagamento pelo uso de qualquer instalação do senhor, como lagar, forno ou moinho. A talha, que era a entrega de parte da produção do camponês ao proprietário de terra, algo em torno de 50%. E a mão morta, que era o imposto pago pelo camponês ao suceder o pai na posse do manso. O feudo é concedido como uma sociedade essencialmente agrícola. Era geralmente uma porção de terra. O sucerano era proprietário das terras ou de um benefício que ele doava a algum nobre. Aquele que recebia o benefício se tornava vassalo do sucerano. Algumas das obrigações do vassalo eram emprestar-lhe auxílio militar e mesmo econômico. O sucerano senhor feudal, por sua vez, em caso de crise, deveria alojar o vassalo em seu castelo, alimentá-lo ou conceder-lhe um feudo. A cultura medieval é muitas vezes definida como teocêntrica, ou seja, a religião era fundamental na definição do conhecimento intelectual, da ciência, das relações sociais, da arte, da vida cotidiana e prevalecia entre os cristãos europeus o catolicismo romano. Esse foi um pequeno resumo sobre o feudalismo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.